Como é a vida de uma mulher de alta performance? É sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Sejam muito bem-vindas! Sejam muito bem-vindas a mais uma live da Performa Você. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, nós estamos aqui para te ajudar a ter alta performance, para te ajudar aí a acessar lugares maiores do que você vive hoje. E aí, pra gente começar, diz pra mim se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Se tiver tudo ok, a gente começa. Diz aqui pra mim se você está me ouvindo e me vendo bem. Boa noite, meu bem. Boa noite. Boa noite, meu bem. Boa noite. Então, bora lá. Estão me vendo, estão me ouvindo muito bem. Então sejam muito bem-vindas. Talvez você está me vendo pelo replay. Presta muita atenção nessa live. Eu vou trazer aqui comprovação, pesquisa. Eu vou trazer aqui estudos falando de como é a vida de uma mulher de alta performance. O quanto isso pode facilitar a tua vida. O quanto isso pode transformar a tua vida. Então fica comigo, interage nessa live, porque vai fazer muito sentido pra ti, tá bom? Boa noite, meu bem, boa noite. E aí nós temos dois combinados. Toda terça-feira, 8 horas da noite, aqui nós temos dois combinados. Qual que é o combinado? O primeiro combinado é o seguinte: você vai compartilhar essa live, você vai espalhar amor. Eu tenho certeza que esse conteúdo é bom, é transformador, vai mudar a vida de muita gente. Então você vai apertar aqui, quem tá aqui, aperta no aviãozinho, manda pra mulherada, que vai fazer muito sentido pra tua amiga. E o segundo combinado é o seguinte: tudo que eu falar aqui, que fizer sentido pra você, que era isso que você precisava ouvir, que isso daqui você precisa fazer na tua vida, implantar na tua vida, o que você vai fazer, minha gente? Você vai interagir, tá bom? Você vai apertar aí o coraçãozinho da gratidão, ou você vai mandar aí algum emoji, alguma coisa, mas você vai expressar, igual a Fernanda expressou agora, cheio de coraçãozinho, o quanto isso tá ajudando ela, e com isso eu sei que tá ajudando vocês. Combinado? Esses são os dois combinados que nós temos aqui toda terça, 8 horas da noite. E bora lá! O que eu quero mostrar pra vocês? Está mais linda a noite. Você é maravilhosa, meu bem. Sua linda. Olha só, minha gente. Eu quero mostrar para vocês hoje um estudo científico mostrando o quanto a alta performance vai facilitar a tua vida, tá bom? Então presta atenção e durante a live eu vou te instigar a participar. Eu preciso que você responda algumas coisas para eu ver como isso está na tua vida. Antes de eu te falar sobre quais os benefícios, sobre como é a vida dessa mulher, quais as características dessa mulher de alta performance, deixa eu voltar um pouquinho aqui e trazer um contexto que eu trouxe na última live. Alta performance não é o que muita gente pensa que é você se matar de trabalhar, que é você trabalhar loucamente a todo custo, subir na vida a todo custo. Não é isso. Alta performance se refere a sucesso, sim, mas o sucesso além do padrão estabelecido. Um sucesso com consistência, com longo prazo. Alta performance é um estilo de vida. Um estilo de vida onde você vai manifestar o seu potencial. Isso é alta performance, não é um sucesso a todo custo. Alta performance é você cultivar hábitos que te ajudem a se destacar de verdade na tua vida, ter uma vida realizada. E a vida realizada aqui, todo mundo é adulto, né, minha gente? A vida realizada que eu tô falando não é você sentar na beira da praia tomando um coco e falar: nossa, como minha vida é realizada. Realização, realiza ação. É você realizar, é você ter uma atitude. Isso é realização, certo? E é isso que eu vou ensinar para vocês. Eu digo para vocês, né, que existem duas coisas que me fizeram ter o resultado que eu tenho hoje. Existem duas coisas que me fizeram ter a vida que eu tenho hoje. E elas é fé
e alta performance. Fé e alta performance. Por quê, minha gente? Porque a alta performance é a sua atitude, certo? É o que você faz e é muito importante. Mas se você não acreditar também, é como se você estivesse num cabo de força. De um lado para cá você tá acreditando que vai dar errado, mas nas tuas atitudes você tá se matando de trabalhar para dar certo. Vai dar certo? Não vai. Então a gente precisa unir as duas coisas, a gente precisa acreditar e realizar, certo? Você tem que acreditar e realizar. A primeira pergunta que eu faço pra ti nesta manhã é: você acredita em você? De zero, vou fazer muita pergunta isso, gente. Diz aqui pra mim, de 0 a 10, o quanto você acredita em você? De 0 a 10, o quanto você acredita que você pode realizar? O quanto você acredita no teu potencial? O quanto você acredita? Coloca aí pra mim. De 0 a 10, o quanto você acredita em você hoje? Bora, gente, bora que você precisa participar. Eu quero te colocar em ação. Realiza ação. Você precisa entrar em ação. Eu quero fazer você pensar. Isso é uma live de mindset, uma live para mudar a tua mentalidade, ok? Boa noite, meu bem. Boa noite. Diz aqui pra mim, minha gente, de 0 a 10, hoje, como você se vê? Você acredita no teu potencial? Você acredita no que você pode, onde você pode chegar? Diz aqui pra mim. Enquanto isso, olha só. O que nós vamos falar agora é uma pesquisa de Brendon Burchard. Brendon, ele fez uma pesquisa muito profunda para entender como que funcionavam os indivíduos de alta performance. Sabe, como que eles se comportavam, o que eles comiam, do que eles viviam para ter a vida que eles tinham, sabe? E por que eles eram tão diferentes das outras pessoas? Como que eles alcançavam o êxito além da média, sabe? De uma forma consistente a longo prazo. E aí a nossa aula vai ser baseada nessa pesquisa de Brendon, tá bom? E aí eu trouxe para o nosso contexto feminino, ok? Então você consegue encontrar essa pesquisa no livro Poder da Alta Performance, de Brendon Burchard. Então bora lá. A primeira característica da vida de uma mulher de alta performance, performance é o quê? As mulheres de alta performance, elas são mais bem-sucedidas do que os seus pares e elas ainda assim são menos estressadas. Sabe aquele mito que a gente tem de que a gente precisa suportar calada mais fardos e ansiedades? Conforme a gente vai subindo de cargo, conforme a gente vai crescendo na vida pessoal e profissional, a gente acha que a gente precisa aguentar mais sapos. Quem já ouviu falar disso? Né? Mas isso não é verdade. Existem mulheres sim que vivem uma vida bem-sucedida, mas que depende muito do esforço e do esgotamento. Mas isso não é regra, e sim uma escolha. O que eu quero te dizer com isso? Que existe sim mulheres de alta performance que conseguem ser bem-sucedidas sem esse fardo, sem esse estresse. E isso não quer dizer que a gente não se estressa. Isso quer dizer que a gente sabe lidar melhor com o estresse. E aí eu quero que você reflita e coloque aqui pra mim. De 0 a 10. O quanto hoje você se sente bem-sucedida? De 0 a 10. Coloca aqui o quanto hoje você se sente bem-sucedida disso que eu te falei. Coloca aqui, eu quero mudar o teu mindset hoje. Quero mudar o teu mindset. Por isso que eu preciso que você entre em ação. Bora lá, minha gente. Segunda coisa dessa mulher. A mulher de alta performance, elas adoram desafios. E elas são mais confiantes de que elas alcançarão os seus objetivos apesar das adversidades. Essas mulheres, gente, elas não fogem de desafio.
sabe? Isso, ela sabe que o desafio ajuda ela a progredir, mas também inspira as pessoas que estão à volta dela. Essa semana, eu acho que foi essa semana, eu fiz um post lá no meu Instagram falando sobre isso, que a gente precisa adquirir o hábito de se desafiar constantemente. Se a gente não adquire esse hábito, a gente fica com a vida estagnada, a gente fica com a vida na zona de conforto. E na zona de conforto, gente, é confortável, é gostosinho, mas não te deixa crescer. Eu lembro de uma analogia nojenta, mas faz muito sentido, sabe? Eu vi uma vez um palestrante falando isso. O que você escolhe? Se você escolhe um lugar quentinho, macio, sabe? Bem gostoso de estar, bem confortável, ou você escolhe um lugar frio, duro, seco? E aí as pessoas levantavam a mão, quentinho, quentinho, todo mundo escolhendo um lugar quentinho. E aí ele falou assim, se você soubesse que esse lugar quentinho é um balde de cocô. Aí todo mundo, ai, não. Mas é isso, a zona de conforto é assim, é confortável, é quentinho. Para você sair disso, você vai ter que ter uma sensação de desconforto e ninguém quer. Né? A gente não gosta do desconhecido, o desconhecido causa medo. A gente não gosta de passar medo, de sentir aquele frio na barriga, de sentir aquele novo, aquela coisa de que você não gosta, não é verdade? Poxa, eu tenho medo de falar em público. Eu tenho que me desafiar a falar em público, e aí eu fico com medo. Quem aqui já teve medo, gente? Eu lembro que quando eu ia na faculdade eu fazia o trabalho de todo mundo para eu não apresentar, eu tinha pavor, eu tinha pânico. Quando eu era obrigada a apresentar, gente, e eram raras às vezes, mas existiam às vezes que os professores falavam, todo mundo do grupo tem que apresentar. Quando eu era obrigada a apresentar o trabalho, eu caía crise de risos. Eu ria que eu não conseguia falar de tanto medo, de tanto pavor. Eu lembro que a primeira vez que pediram para eu orar na célula, eu chorava. Eu dava de mão assim, ó, mão gelada, tremendo. Eu sempre tive pânico de falar em público. E hoje, por que eu falo tranquilamente em público? Porque eu enfrentei, eu me desafiei todos os dias. Me diz, o que você tem medo? Sabe, qual o desafio que você tem que ter? Tem uma mentorada minha que ela finalizou sábado a mentoria. E ela ela me mandou mensagem, né, pelo WhatsApp e tal, elas têm acesso ao WhatsApp, e ela me mandou mensagem falando, Ari, eu tenho uma palestra e eu tô muito nervosa, eu nunca fiz uma palestra e tal, e compartilhando todo o desespero dela. E aí eu disse pra ela assim, meu bem, só quem sabe que você tá com medo é você mesma. Ninguém mais sabe que você tá com medo. Sabe, ninguém mais sabe, então vai lá e arrebenta. E foi isso que ela fez. Ela foi lá e ela conta pra mim, depois ela mandou um áudio falando, Ari, por que você não saía da minha cabeça na palestra? Eu ficava todo o tempo na palestra pensando, olha, ninguém sabe que eu tô com medo. Ninguém sabe que eu tô com medo. E foi isso que me sustentou a dar a palestra. Ninguém sabia que ela tava com medo. E ela se encheu dessa minha fala. Ninguém sabe que você tá com medo, só você mesmo. E ela enfrentou esse desafio. Ela se desafiou para conseguir aquilo que ela queria. Então, uma mulher de alta performance, ela se desafia a todo tempo. E agora a minha pergunta para ti, de 0 a 10, coloca aqui para mim o quanto que você enfrenta seus desafios. O quanto que você se desafia diariamente para o desconfortável, para fazer aquilo que você não sabe, para fazer aquilo que você não tem habilidade, não conhece. O quanto que você se desafia a fazer o novo. De 0 a 10, minha gente. Coloca aí. Outra atitude da vida dessa mulher. Essa mulher de alta performance, ela é mais saudável do que seus pares. Gente, isso daqui é muito verdade.
sabe? Na pesquisa do Brandon, diz que elas comem melhor e elas se exercitam mais. Os 5% no topo de quem está em alta performance, eles são 40% mais propensas a praticar exercícios físicos 3 vezes na semana. Elas têm mais energia mental, emocional e física do que seus pares. Gente, isso daqui é muito verdade. Na mentoria, um dos maiores resultados que tem é físico. É físico. A mulherada emagrece. Tem um caso de uma menina que eu gosto muito de contar. Ela é uma mentorada minha e ela tem 2 filhos especiais, gente. Ela tem 2 filhos especiais. O marido trabalha viajando, ela que trabalha em home office e tem uma vida mediana, não tem ajuda, ela não tem ninguém que limpa a casa dela, ela não tem nada. Então, assim, a vida dela não tem tempo sobrando, não tem dinheiro sobrando, nem nada. Gente, é tão impressionante. Ela, assim, eu lembro que no início da mentoria, ela fez e tal, acho que no primeiro mês da mentoria, 1 mês e meio e tal, ela já mandou lá, falando os resultados dela, ela já havia emagrecido 2,5 kg. Ela não tinha tempo, né? Ela não priorizava tempo, até porque você imagina, mãe de 2 crianças pequenas especiais, que ficava naquela loucura. Ela conseguiu, fazendo todo o processo de mentoria que eu ensinei para ela, ela conseguiu fazer exercício físico diariamente, coisa que ela não conseguia fazer, gente. Ainda decidiu fazer faculdade na mentoria e ainda conseguiu ganhar mais. Uma mãe com 2 filhos especiais e um marido que trabalha viajando, sem a empregada para ajudar, sem nada. Então, o que eu quero dizer para você é que não tá faltando, é o que eu falei até hoje no Café com Gás. A questão não é o que eu não tenho, a questão é o que eu tenho. Eu tenho condições de fazer, eu preciso o quê? Ter alta performance, eu preciso ter inteligência para cuidar de mim e de todas as pessoas que estão à minha volta também. Certo? Agora vamos lá, quero que você pense de 0 a 10 o quanto que você se sente saudável hoje. De 0 a 10, coloca aí, o quanto que você se sente saudável. Bora lá. Mais uma coisa que essa pesquisa levantou. Mulheres de alta performance são mais felizes. Mulher, o negócio é o seguinte, todas nós queremos ser felizes, certo? Mas muitas pessoas que são realizadoras, elas são tristes. Elas trabalham muito, mas elas não são satisfeitas. Os hábitos de alta performance, o que acontece? O que eles fazem? Eles aumentam o nível de felicidade. O estado emocional deles é impactado através de emoções positivas, comprometimento, alegria, confiança. Quanto mais você realiza, mais feliz, mais alegre, mais confiante você fica em você. E aí, com isso, é claro, maior felicidade, gente. Maior felicidade. Vou falar de novo para vocês também. Tem uma mentorada. A Ariane está trazendo muitos casos, mas, gente, é porque a pesquisa, eu tô trazendo casos reais para vocês e eu só poderia falar de quê? Das pessoas que eu conheço, né? Que são as pessoas que fizeram mentoria comigo, para você ver a comprovação disso aqui, agora. Eu conheço pessoas que realmente têm esses resultados. Poderia falar só de mim, né? Mas eu falei de mim na mentoria anterior. Poderia falar só dos meus resultados, mas eu tô trazendo aqui nomes não, porque eu não quero colocar o nome delas, mas eu tô trazendo aqui casos de pessoas que tiveram os mesmos resultados. Tem uma mentorada que ela escreveu, e se eu não me engano, eu acho que eu postei o que ela escreveu no Stories, falando que antes da mentoria, ela tinha dias que ela não conseguia levantar da cama. Ela estava com os projetos mortos, ela se sentia uma morta-viva. Hoje ela tem confiança nela, ela aumentou o valor do que ela cobra ali no trabalho dela. Hoje ela sabe exatamente o que ela faz, ela está realizando os sonhos dela.
O que eu quero dizer para vocês? Quando eu tenho alta performance na minha vida, o meu estado emocional, ele é impactado. Eu tenho emoções positivas, sim. Influencia, sim, na minha vida alta performance. E agora eu quero que você se analise. Tô fazendo você se autoanalisar do início ao fim. Quero que você se autoanalise agora, de 0 a 10, o quanto você se sente feliz hoje. De 0 a 10, o quanto você se sente feliz. Coloca aí, minha gente. Vamos lá, mais um item da pesquisa do Brandon. Brandon diz também que essas pessoas de alta performance, elas são admiradas. Elas dominaram tanto a arte de exercer influência de tal forma que as pessoas respeitam ela, valorizam ela por causa do resultado dela. E aí eu te pergunto, de 0 a 10, o quanto você se sente admirada pelas pessoas que estão à sua volta? Diz aqui pra mim. Outra coisa, mulheres de alta performance, elas conseguem melhores notas e alcançam posições mais altas. As mulheres de alta performance, isso caiu na pesquisa, elas são mais propensas a se tornar CEOs e executivas de empresa. Por quê? Porque seus hábitos os ajudam a liderar e a ascender na hierarquia corporativa. Gente, olha só, eu lembro e eu até postei ontem algumas características, coloquei fotos minhas de antigamente e de agora, e a minha irmã viu aquilo e falou, misericórdia, Jesus. Mas ali, a diferença gritante ali, nem é o exterior, que é grandemente, né? Nem é o exterior, mas o que eu ganhava. Gente, o que eu ganhava ali na primeira foto e o que eu ganho hoje não se compara. Tipo assim, é 4 vezes mais. 4 vezes mais assim do nada. A posição que eu estou hoje de executiva no meu trabalho é assim absurda em comparação ao anterior. O que mudou sendo a mesma pessoa, o que mudou tendo os mesmos talentos ou as mesmas debilidades é simplesmente a alta performance. Eu aprendi a aplicar alta performance na minha vida e os meus resultados mudaram. Se eu vivo hoje numa posição muito boa no meu trabalho, se eu vivo hoje os resultados que eu tenho financeiros, que é mais gritante assim, e aí tem sim o resultado exterior, o resultado de posicionamento, de postura, tudo isso mudou. Mas isso com certeza foi por causa da alta performance. Eu acho que já deve ter saído do ar os stories que eu fiz, porque eu fiz ontem à noite, mas eu acho que era um pouquinho mais cedo. Mas vale muito a pena você ver lá minha fotinha de antigamente trabalhando, como eu trabalhava antigamente, como eu trabalhava hoje, como eu trabalho hoje. Bora lá, minha gente, bora lá que eu falei pra vocês que vai ser rapidinho essa live. Outra característica que veio na pesquisa do Brandon: mulheres de alta performance trabalham com paixão, independente das recompensas tradicionais. Gente, isso daqui é muito importante. A alta performance, ela não está relacionada simplesmente com a compensação. Isso significa que receber mais faz parte, mas ela não altera as chances de você crescer. Profissionais de alta performance trabalham duro, não por causa só do dinheiro, mas existe algo chamado necessidade, existe algo chamado chamado, existe algo chamado chamado. Eu tenho um chamado para fazer o que eu faço. Eu amo fazer o que eu faço. É um negócio assim que, tipo, ganhando ou não ganhando, eu me realizo fazendo o que eu faço. Sabe? Essas pessoas raramente acham que o seu trabalho é ingrato ou que os outros não apreciam o que elas fazem, o trabalho duro delas.
sabe? E não é por causa de que elas têm um trabalho especial, gente. Nem sempre essas pessoas têm o trabalho dos sonhos. Você entendeu? Mas a questão aqui, que o que tá no jogo, ela não tá no jogo por causa dos troféus, dos elogios, dos bônus. Ela tá no jogo por causa do sentido. Elas enxergam o trabalho com um senso de propósito e isso ajuda ela a se sentir engajada, insatisfeita, competente. Tem uma história que eu acho muito legal da Madre Teresa, que tem um repórter que diz que chegou, viu ela, né, cuidando de um leproso ali, e aí ele disse assim, olha, nem por $1 milhão eu daria banho num leproso. E aí a Madre Teresa respondeu, o Senhor não daria banho num leproso nem por $1 milhão? E ela diz assim, eu também não. Só por amor se pode dar banho em um leproso. Então essa historinha reflete muito isso, sabe, gente? Não é por dinheiro, sabe? Não é simplesmente porque tem que fazer. A mulher de alta performance, ela tem um chamado. Ela faz aquilo independente do que ela vai ganhar ou não. E aí é natural ela ganhar. É natural. E aí a minha pergunta pra ti neste momento é, de 0 a 10, o quanto você se sente hoje apaixonada pelo que você faz? Quanto você se sente hoje apaixonada pelo que você faz? E se você tá pensando aí, Ariane, eu não me sinto apaixonada pelo que eu faço. Não tô dizendo pra você que isso é um defeito teu de forma alguma. Tô dizendo pra você que precisa ter alta performance. Talvez não é o mudar de trabalho, talvez não é o que você tá vivendo hoje. Talvez precise aqui, ó, mudar algo em você para você encontrar propósito, para você encontrar chamado, para você encontrar sentido nisso que você faz e aí você se apaixonar. Certo, gente? Pensaram aí de 0 a 10 o quanto você se sente apaixonada hoje? Mais uma característica. Mais uma, e aí a gente vai pro encerramento, que eu falei que eu não vou. Sei que você tá cansada, tá exausta. Tem pessoas aqui que estavam comigo às 7 da manhã e estão aqui neste horário. E aí eu não quero fazer você perder tempo. Eu quero mostrar aqui pra você o quanto você ganha tendo alta performance na sua vida. E aí você vai descansar. Oi, Sandra. Olha só, mulheres de alta performance, elas têm uma produtividade singular, incomum. Não importa, sabe, o campo que elas produzem. Não importa o campo, elas sempre produzem mais em termos de qualidade. Elas conseguem fazer mais coisas que são altamente valorizadas, que dá recompensa. Elas conseguem ser priorizadoras, como eu gosto de falar. Elas conseguem ser aquela mulher seletiva. Ela seleciona aquilo que ela precisa fazer. Eu já falei aqui pra vocês, né? Eu já falei sobre prioridade pra vocês. Você precisa manter prioridade em primeiro lugar. Prioridade não é em último lugar. Tem um autor que eu não lembro quem fala, gente, mas que diz isso, né? Não existe prioridades, existe prioridade. Então, essa mulher, ela consegue ser seletiva, ela consegue priorizar, ela consegue focar o que ela precisa fazer naquilo que é importante. E com isso, ela tem uma produtividade ímpar, gente. Sabe? É interessantíssimo como essa mulher de alta performance age. Eu já falei pra você sobre 80-20, né? A regra 80-20. Quem conhece aqui a regra 80-20, gente? Diz aqui, minhas alunas, se falar que não conhece, eu bato. Quem conhece a regra 80-20? Princípio de Pareto, né? Tem pessoas que conhecem pelo outro nome. Princípio de Pareto. Pareto, vou falar rapidamente aqui pra você entender isso, porque eu sou uma pessoa que eu bato na tecla de ser seletiva. Bato demais. Pareto, ele Valfrido Pareto, né? Ele estudava, não conhece, Fernanda?
Isso aqui é muito importante, de verdade, meu bem. Ele estudava, ele estava fazendo pesquisa para explicar ai, fugiu a palavra, meu Deus, como que fala? A diferença de renda lá da Itália. E aí, nas pesquisas dele, ele trouxe um princípio, ele entendeu, tá? Que 20% da população detinha 80% dos recursos da Itália. E esse princípio se espalhou. O que hoje a gente entende? Que 20% de tudo aquilo que eu faço, somente 20% gera 80% do meu resultado. 20% de tudo aquilo que eu faço gera 80% do meu resultado. E aí a pergunta que eu não calo e quero te fazer aqui é: por que então que você só foca nos teus 80%? Por que você não foca nos teus 20%? Eu falo para as minhas mentoradas o que? Só 20% importa. Mulher, se só 20% importa, por que o teu foco não está no 20%? Para você ter produtividade, para você ser uma mulher seletiva, você precisa focar nos 20% que importa de todo o teu dia. E essa mulher, quem tem alta performance, consegue fazer isso. E aí eu pergunto para ti agora, de 0 a 10, o quanto você hoje se sente produtiva? Quanto você hoje se sente produtiva? Coloca aí, de 0 a 10. De 0 a 10, o quanto você se sente produtiva? Eu falei pra ti, meu bem, que o Brandon, ele trouxe nessa pesquisa, ele comprova, tá? Que os indivíduos de alta performance, eles são muito mais bem-sucedidos do que os seus pares e ainda assim menos estressados. Essas mulheres de alta performance adoram desafios e elas são mais confiantes que elas alcançarão seus objetivos apesar das adversidades que todo mundo tem. Essas mulheres de alta performance, elas são mais saudáveis do que seus pares, elas são mais felizes, elas são admiradas, elas conseguem melhores notas e alcançam posições maiores, elas trabalham com paixão independentemente das recompensas tradicionais e elas têm uma produtividade singular. E tudo isso é pesquisa científica, é pesquisa que o Brandon fez. E a minha pergunta pra ti é, de tudo isso que eu te falei, sabe, você tem vivido? O que eu quero te dizer aqui? E é muito importante isso que eu vou te falar, presta muita atenção. Tudo isso que eu te disse não significa que elas serão 100% precisas em 100% das mulheres. Sabe, é uma grande chance disso acontecer na tua vida se você adquirir os hábitos de alta performance. Mas isso não é certeza de que, poxa, você vai ter 100% de tudo. Mas uma coisa eu te digo, os teus níveis, eu falei, cada um aqui eu fiz você refletir, pensar para mudar o teu mindset de 0 a 10, o quanto você se vê assim. Eu te garanto, se você implementar, aprender os hábitos de alta performance, o teu nível sempre vai estar mais próximo de 10. Mais próximo de 10, com certeza. Mas, Ariane, eu não tenho talento, eu não respondi. Mas antes de eu entrar aqui, eu vi uma caixinha de pergunta de vocês, de alguém colocando lá, eu me sinto burra. Eu acho que eu nunca vou ter alta performance. Gente, alta performance não tem a ver com personalidade, não tem a ver com potencial, não tem a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro, não tem a ver com vontade. Eu falei aqui a história para vocês de uma aluna minha, que não tinha tempo, que não tinha nada, e fez. Eu tô vendo aqui, a Fernanda tá aqui. A Fernanda é uma mentorada minha, uma mentorada que ela trabalha o dia todo, ela é uma dentista. Inclusive, se alguém aí for de Goiânia, vá lá que eu recomendo.
Ela trabalha o dia todo, ela cuida do marido que precisa de cuidados especiais ali. Ela tem 2 filhas e decidiu fazer uma especialização. E se desenvolve. Ela, como ela disse pra mim, ela hoje se tornou uma devoradora de livros. Há 11 anos ela não estudava nada que não fosse com relação à profissão dela. E ela conseguiu ter alta performance na vida dela em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo de mentoria. Então não é o que você não tem. Eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não é. Todas nós conseguimos sim. Aí, ó. Aí, Fernanda, já tô conseguindo cliente pra você, meu bem. Ó, eu tô limpando casa agora. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo? Se algum desses benefícios que eu falei aqui pra vocês, você não aplica a tua vida, não se preocupe. Essas pessoas que conseguem isso, elas não nasceram assim. É uma melhoria constante. Alta performance não é uma característica inata. Não existe isso, gente. Eu nasci com alta performance ou não. Eu fiz uma mentoria esses dias, eu acho que faz umas 2 ou 3 mentorias antes, né, Fernanda? Eu fiz uma mentoria só sobre disciplina. E uma das coisas das meninas que elas mais tinham é o quê? Eu não nasci disciplinada. E por conta desse pensamento delas, elas achavam que não tinha nem como se esforçar. Por quê? Porque ela não tem como ter disciplina. Gente, todo mundo que entra na mentoria, que entra assim, são mulheres, tem solteira e tem com filho, tem casada, trabalha e tudo mais, todas elas começam a ser disciplinadas na saúde, começam a ser disciplinadas no estudo, começam a ser disciplinadas em ganhar mais, começam a ser disciplinadas em se cuidar. Não é uma característica inata, é resultado de hábitos que você repete todo santo dia. Você aprende a ter constância. Uma mulher de alta performance tem constância naquilo que faz a vida dela mudar, naquilo que vai trazer resultado para ela, naquilo que vai ajudar a vida dela. Então, se você entende que, poxa, tem algo aqui que não tem a ver comigo, meu bem, isso é desenvolvido, é uma competência, e como toda competência a gente consegue desenvolver. Eu desenvolvi, eu sei que você consegue desenvolver também. Dia 12, você vai ter a oportunidade de concorrer a uma vaga para essa mentoria. Eu abri a primeira turma no início do ano e agora a segunda, e não sei se vou abrir outra turma esse ano, provavelmente não. Então, assim, serão poucas vagas, somente 10 vagas. Você precisa fazer uma aplicação lá, responder um questionário, porque eu vou analisar. Por quê? Porque eu preciso saber se é o seu momento, se você tá comprometida em ter resultado, porque o meu compromisso é com o teu resultado, nem é com te agradar, não é com te agradar, é com que você tenha resultado na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Então, se você quer dar um salto na tua vida pessoal e profissional, se você quer um ambiente de crescimento, de progressão, onde as mulheres que estão ali com você também querem crescer, querem progredir, querem mudar de vida, transformar, ganhar mais, melhorar relacionamentos, melhorar a tua estética e tudo mais, dia 12, não perca a oportunidade. Você vai ter a oportunidade de fazer a aplicação dessa mentoria. Te garanto que você vai dar um salto na tua vida. Ok, meu bem? Ok? Quero muito que você desenvolva essas habilidades para você ser uma mulher de alta performance e ter essa vida que eu falei aqui para vocês. Olha só, amanhã, 7 da manhã, a gente ferve no nosso Clube Café com Gás, e amanhã Deus tem algo muito lindo para falar comigo e com você, para que a gente possa ter um dia assim ativado no 220, cheio de Deus. Amém? Meu bem, beijo no coração. Falei que eu não ia demorar e não demorei. Beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã, 7 da manhã. Tchau, minha gente. Mãe, calma aí. Oi, vem. A hashtag. Qual que é a hashtag? Fala. Deixa Hashtag.
Fala hashtag, gente. Hashtag superpoderosos. Hashtag superpoderosos. Pronto, coloca lá hashtag superpoderosos. Obrigada, meu amor. Tchau, gente. Se não for eu nessa casa, não faz hashtag. Não faça hashtag, esqueço da hashtag.